Olá, eu estou vindo aqui para falar rapidamente de radiestesia e utilização do pêndulo radiônico por conta da aplicação dessa ferramenta na rescisão de contrato kármico. Os meus clientes têm reclamado muito de dificuldade de manipular esse artefato. E na verdade ele é muito simples se for feito da forma adequada. Esse pêndulo você pode comprar em lojas de artigos religiosos ou esotéricos, custa em torno de R$ 50, o equivalente a uns US$ 10, pela internet também. Tem bastante, bem mais barato também. Basicamente, quando você compra um pêndulo, quando você escolhe ou um de cristal ou de agulha, que é um pêndulo já utilizado para precisão de gráficos que eu uso na cura quântica, por exemplo. Então, esse pêndulo de agulha é mais indicado para esse tipo de coisa, mas qualquer pêndulo que seja simétrico e tenha uma ponta alongada, ele vai funcionar muito bem. Tem os de madeira também, os egípcios, os de pedra, que também funcionam muito bem, os de metal também, cônicos. Basicamente, quando você traz o pêndulo para casa, você lava com sal grosso, deixa de molho um tempo, um dia, depois no dia seguinte também fica com ele no corpo, põe no bolso e evita que outras pessoas toquem no pêndulo. Uma coisa importante é ter a consciência de que o pêndulo é uma conexão com o teu eu superior, ele não é um instrumento oracular. Ele foi feito, no caso da rescisão de contrato kármico, quando o cliente faz as invocações das cláusulas, ele precisa manipular esse pêndulo para ter a confirmação do desbloqueio dessas cláusulas, para que o terapeuta vá elaborando outras cláusulas caso elas estejam trancadas, né? Então esse pêndulo ele é fundamental que o cliente use, não sou eu que vou usar. Então, o importante é ter a consciência de que é um artefato de conexão com o seu eu superior e ele vai trazer as respostas que a sua alma já conhece. Então, para o caso da rescisão de contrato kármico, é uma ferramenta muito adequada e precisa, mágica, milagrosa, mas ela não deve ser utilizada com um intuito oracular, porque se você pergunta para o seu eu superior a respeito de uma outra pessoa que você não tem autorização, inclusive, de entrar no campo da pessoa, o seu eu superior pode estar conectando o seu neural e os seus corpos sutis com uma outra pessoa e pode estar trazendo lixo para você. Então, isso aqui, todas as ferramentas mágicas, elas têm um preço muito caro. E eu queria aqui, com a minha responsabilidade, dizer para que, a princípio, você utilize esse pêndulo para uso dessa ferramenta. E se quiser fazer um curso de radiestesia, aí sim você vai ter contato com outros dogmas e responsabilidades para poder utilizar de outras formas. A forma de utilização para a geopatologia também é muito adequada e simples, que você pode usar também, para verificar se na sua casa existem pontos negativos que possam ser anulados com placas radiônicas. Se vocês quiserem estudar alguma coisa sobre geopatologia, tem um livro na internet em PDF de graça que é fácil de encontrar, chama Radiestesia Radiônica, Geobiologia, Domoterapia, do Elias Abraão Neto. Dá para encontrar esse livro em PDF na internet, fácil. E tem outros sites que podem te dar informações básicas sobre radiestesia para esse intuito, mas eu sugiro que você use de forma responsável. Então, antes de a gente começar alguns exercícios para manipulação dessa ferramenta, eu vou sugerir que você faça uma invocação de autoridade energética, porque esse pêndulo ele pode estar captando interferências que possam estar na sua casa, na sua vida. Você deve usar um incenso, deve fazer uma meditação. Para a utilização dessa ferramenta é importante você ter essa responsabilidade, essa prática da espiritualidade. Se você não tem muito isso e vai fazer uma rescisão de contrato kármico, não está muito preparado, eu vou sugerir então uma invocação para que os próprios exercícios que eu vou passar aqui também, eles se façam de maneira mais fluente. Eu vou passar aqui o texto na tela, que você pode ir lendo, mas eu vou também falar o texto que você pode ir acompanhando comigo e repetindo. Invocação de autoridade energética sobre o pêndulo. Eu, digo seu nome, assumo a posse desta ferramenta com o intuito de utilizar apenas para a conexão com meu eu superior, para confirmações assertivas para o meu bem-estar e saúde. Me comprometendo sempre a atuar de boa fé, neste momento imponho a minha autoridade energética sobre este artefato para que se estabeleça uma conexão pura, agora, neste momento, sob minha ordem. Isso vai ajudar, inclusive, numa percepção de como a sua autoridade energética está no seu dia a dia,
na imposição de limites, na conquista de direitos e de conforto. Então, os exercícios são feitos de maneira simples. Eu peguei um papel A4 e rabisquei essas formas. E eu sugiro você pegar o pêndulo e brincar um pouco de balançar o pêndulo. Como é que o pêndulo ele vai começar a fazer uma forma e vai responder o que meu eu superior está falando? Porque ele é um artefato que vai conectar através da sua energia cinética. Você não vai colocar ele num tripé e deixar ele balançar sozinho, porque você deveria estar doando um plasma imenso para ele começar a mover. Então você usa na mão, você coloca aqui a correntinha até uma altura que você ache adequado, e você pode experimentar de algumas formas o que é mais confortável para você. Eu sugiro uma distância média. Eu gosto da distância média, mas já vi gente fazer utilização do pêndulo com distâncias curtas e distâncias mais longas. Mais longa do que o tamanho da mão, não acho adequado, ele vai ficar muito... Então ele vai usar, na verdade, a sua energia cinética, ele vai conseguir absorver e transmitir para o pêndulo uma movimentação de conexão energética com a forma que está aqui embaixo. Então é uma conexão com geometria sagrada também, porque ele vai basicamente, para a rescisão de contrato kármico, usar 5 tipos de movimentos diferentes: o circular, anti-horário e horário, e o retilíneo, vertical, horizontal, e o parado, que também é considerado um movimento importante para a rescisão de contrato kármico. Então aqui eu peguei uma folha A4 e desenhei algumas formas. Você pode pegar o pêndulo e tentar fazer algumas formas, e você vai ver que, por exemplo, as formas circulares, elas não são perfeitas quando você fica fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora, que é balançar o pêndulo com a mão. Se você tiver com a mão firme, você vai acreditar que o pêndulo vai começar a entrar em comando através do seu desejo. Então aqui vamos botar aqui a corrente do tamanho adequado e vamos começar a exercitar as formas de movimento do pêndulo, que aqui agora eu vou fazer com a minha energia cinética, mas assim, não vou movimentar, eu só vou fazer com que o pêndulo faça um movimento sob a minha autoridade energética. Então aqui eu tenho o vertical, eu fico aguardando e você vê que o pêndulo ele faz o movimento. Eu estou bem parado aqui, faz o movimento vertical. Eu bato 3 vezes na madeira para anular o pedido e fazer um outro pedido que ele siga essa forma aqui horizontal. E quando eu vejo que ele está já obedecendo, eu já tenho a resposta e vou para outra forma. Esse tipo de exercício você pode fazer durante uns 10 minutos por dia, até o momento em que você vê que o pêndulo está funcionando. Não faça como eu estou fazendo aqui, para a tela ver, coloque numa mesa e se conecte, de repente, com o cotovelo colado aqui, com a mão por baixo que você tem, e senta para ficar confortável, os ombros leves, para o pêndulo ficar perfeitamente parado. Quanto mais confortável e mais colado no corpo, você tem uma certeza de que o movimento vai ser com a sutileza da sua sinestesia, né? Aqui agora o diagonal, ele já está fazendo o movimento, então eu já estou... É porque vocês não tá numa forma adequada, mas aqui ele está respondendo direitinho, tá, gente? Aqui eu quero o movimento horário. Ele começa a balançar de um jeito, de outro, e depois ele pega a forma. Ó, ele já pegou a forma. Esse horário aqui, essa bolotinha aqui, esses retos eu fiz com uma caneta, rabiscando, e esses horários eu fiz com um copo, tá? Então é uma coisa bem simples para facilitar a utilização. Eu vou pegar de novo aqui para fazer agora o anti-horário. Aqui ele já está manifestando um anti-horário e já estou suficiente com a forma dele. Eu posso ter mais amplitude de corrente e aguardar ele fazer uma amplitude maior. O ideal é que a amplitude seja do tamanho dessa forma aqui. Agora o importante é isso aqui, gente, é que você faça um círculo e escreva a palavra sim, porque você precisa adequar
a forma e os códigos do pêndulo com o seu desejo. Então, o sim, ele deve fazer um sentido horário. Então, vamos ver se o meu sim está adequado com o que eu desejo do pêndulo. Porque existe uma possibilidade de o pêndulo estar invertendo, então é bom você confirmar o sim e o não. O não, ele deve ser anti-horário. Já está fazendo aqui a forma, estou satisfeito e não vou me estender aqui para fazer. Então é uma ferramenta simples se você tem a consciência e a simplicidade de trabalhar de boa fé. Então isso que eu sugiro alguns exercícios. O meu e-mail geralmente está no site, você pode me procurar para tirar algumas dúvidas, tem alguns exercícios também na internet. Então basicamente o importante é você conseguir extrair do pêndulo um movimento assertivo e rápido, porque durante as rescisões eu sinto que às vezes a pessoa fica 1 minuto ali até achar e o pêndulo fica fazendo um movimento que não é assertivo, que por exemplo esse movimento aqui é diagonal, que não consta para rescisão de contrato kármico, e ele não é assertivo porque ele não está nem vertical, nem horizontal e nem circular. Então, e tem um movimento parado também que é super interessante. Eu queria mostrar para vocês como o movimento parado é forte na rescisão de contrato, é um código importante, e na geopatologia ele pode significar um problema muito sério, que é presenças etéricas da sua casa. Então, até não sugiro mexer muito com radiestesia sem ter o conhecimento e sem ter a outorga e poder conhecer alguém que possa fazer a apometria de limpeza na sua casa se você tiver esse problema, que é o movimento parado. Eu vou pedir aqui para o pêndulo ficar parado. E o que acontece? Eu fiz um ponto aqui, tá? Um pontinho preto. Então eu estou pedindo que o movimento fique parado e você sente que o pêndulo tem um peso. Eu posso até balançar aqui e você vai ver que ele volta rápido para o meio. Ó como é que ele... Eu estou balançando, falando, vou balançar mais aqui e você vê que o pêndulo ele tem uma atração quase que magnética com esse ponto. E eu vou passar para um outro aqui para você ver que como ele vai se soltar no movimento. Olha só. Ele já busca a forma, ele já faz de uma outra maneira e busca o movimento circular. Então, e aí eu volto para cá e ele está pesado no ponto. Ele tem um magnetismo, como é que ele gruda. Então esse é um movimento importante também, porque na rescisão do contrato kármico significa uma outra tomada de atitudes, tem que fazer outras cláusulas com assuntos diferenciados. E na geopatologia, infelizmente, é um problema sério. Você deve chamar alguém que possa fazer limpezas etéricas na sua casa. Então é isso. Qualquer dúvida no meu e-mail é bgbar@gmail.com e estou à disposição aí para tirar dúvidas. No chat eu posso responder para você. Então, bom trabalho, bom estudo, boas invocações, boas tomadas de autoridade energética, bons exercícios, é simples de fazer. E na prática os movimentos vão cada vez vindo mais rapidamente, mais assertivamente. Até, boa sorte.